aqui. Tananana. Thiago Salazar está no Parque São Jorge com as informações do time que o Mano Menezes deve colocar em campo no domingo. Boa noite, Salazar. Tá contigo. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, domingo tem clássico, muito corintiano, não vê a hora da bola rolar na Neoquímica Arena, a partir das 6h30 da noite, mais uma vez. Fica o convite aqui para todo mundo acompanhar o Mesa Redonda no domingo, que está ali colado. Acabou o clássico, começa o Mesa Redonda, todo mundo ligado na Gazeta, porque eu, José Paz, Garrafa, toda a equipe da Gazeta, vamos estar acompanhando de pertinho e ao vivo toda essa repercussão. E olha, Michele, jogo importantíssimo. Mas hoje, ouvindo pessoas que trabalham lá dentro do CT Joaquim Grava, eu consegui algumas informações dessa preparação do Timão para o Clássico. A primeira delas, foi passado para mim que o clima é totalmente diferente depois da vitória contra o Cuiabá. Claro que ainda é um clima de pressão, a situação ainda é perigosa, delicada, mas a vitória trouxe sim o que me falaram que não foi uma felicidade, uma alegria, foi um alívio. Jogadores, comissão técnica, todo mundo mais tranquilo, mais aliviado para trabalhar e se preparar para esse clássico. A confiança é outra para pegar o Santos depois da vitória sobre o Cuiabá e da distância aberta para a zona do rebaixamento. E para o campo, para o jogo, a informação que eu tenho é que a tendência, claro que o Mano ainda vai trabalhar amanhã, mas a tendência é de repetição da escalação. O time que começou o jogo contra o Cuiabá, então estamos falando aí de Bruno Mendes no lugar de Fagner, Moscardo no banco, com Fausto Vera de volta à titularidade do lado de Michael, Giuliano e não Juan Oliveira do lado do Renato Augusto e Romero lá na frente, ao lado do Yuri Alberto. Essa deve ser a escalação do Corinthians, com 6 jogadores acima de 30 anos, então, para pegar o Santos nesse domingo. Depois o Timão joga quarta-feira, de novo em casa, contra o Atlético Paranaense. E aí sim, os desgastes dos jogadores e tudo mais podem acabar pesando numa mudança. Mas para o Clássico, o Corinthians deve ir com a mesma equipe que venceu o Fortaleza. O Cuiabá. Beleza, Salazar, é isso aí, né? Em time que tá ganhando não se mexe, tá certo mesmo. Vai com os veteranos lá que deram conta do recado. Experiência, né? 1-0 é fora o show. A caminhada nas próximas rodadas para o Corinthians é menos dolorosa do que para o Santos, hein, Garrafa? Joga duas em casa, tudo bem que é um clássico contra o Santos, que é um rival forte também. Depois o Atlético Paranaense, que é um time importante. Mas o Santos vai ter essas duas missões fora de casa. É muito difícil, mas a gente já vai palpitar logo na frente, né? Sobre os... Mais pra frente, eu vou guardar um pouquinho, porque eu tenho uma opinião sobre esse jogo aí que pode surpreender. Então, restando poucos jogos para terminar o campeonato e o Corinthians brigando para a zona de rebaixamento, o Mano, dentro da experiência dele, ele faz o correto. É mexer o menos possível. Se ele tem condição de repetir a escalação, como disse o Salazar, ele está coberto de razão. Já não tem muito tempo para treinar. Né? Tem um time que apresenta sérios problemas. Então está dando resultado, mantém o time. E aí você, dependendo do andar da carruagem, do que estiver acontecendo no jogo, você pode movimentar uma outra peça. Então acho que o Mano acerta nesse quesito. Eu entendo que o Corinthians tem um ligeiro favoritismo, Michele, pelo fato de jogar em casa ao lado da sua torcida. Um pequeno favoritismo. Porque hoje o Corinthians é um time muito inconstante, você não sabe se... Quem ia esperar o Corinthians vencer em Cuiabá? O Corinthians está jogando para vencer em Cuiabá? Não estava jogando para vencer o Cuiabá em Cuiabá. Trouxe 3 pontos. Vamos pro palpitômetro, então. Eu não acho que jogou tudo isso para vencer o Cuiabá, né? Não, é claro. Não, agora, que deu uma... Empate. Eu nunca falo empate, gente. É 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians e é isso aí. E agora, Alexandre Silvestre? 1-0 pro Santos, gol do Marcos Leonardo. 1-0 Santos? Eu posso embasar o meu comentário? A gente vai voltar a falar do assunto? Ou gasta agora? Rápido. Eu acho que o Santos, mesmo jogando fora de casa, né, mesmo tendo a torcida contra, o Santos tem jogadores nesse momento mais decisivos na peça ofensiva. Soteldo, que põe a bola debaixo do braço, é meio maluco, tal, mas pode decidir o jogo. É verdade. E o Marcos Leonardo, matador. Mas tem o Renato Augusto? Tem. Só mas que o joga Renato na Augusto, Neoquímica Arena, mas o Renato Augusto já não está entregando tudo que ele não consegue Isso fisicamente. Calma aí, vocês me estranham. Pode, mas tem que ser rápido. Aí não dá pra raciocinar. E o Yuri Alberto, apesar de ser um jogador que faz gol, tá, não sei o que, pra mim, não dá pra competir. Nossa senhora, isso tudo é pra justificar 1-0. Marcos Leonardo seria o meu... Se eu tivesse que escolher entre um e outro, era Marcos Leonardo.
Tá bom. 1-0 pro Santos, gol do Marcos Leonardo, vai. Agora você Ô, louco, é tudo isso pra falar 1-0. Quer ver como é rápido, ó? O que tem na bula? Vocês me atrapalham. Na vocês não borra, deixam eu você raciocinar. já voltou, dá licença de eu acabar. Vocês não deixam eu raciocinar, Eu pô. posso botar? Você ficou falando 5 minutos. Vocês ficam aí Ele fazendo tudo atrapalha. bem. Vai. Posso? Quer ver como é rápido, ó? Marcos Leonardo, a boca da água. Marcos Leonardo, Renato Augusto e ó, Matias Rojas, 2-1 Corinthians. 2 é igual eu. Meu palpite, Entendeu? Salazar? Simples, curto e grosso. O que Salazar acha? Esse é outro que vai falar o quê? Corinthians, que vem daí, Salazar? Fala, Salazar. Olha, Michele, eu espero um jogo bastante tenso, bastante equilibrado. Mas tem uma coisa aí, o Santos precisa muito mais da vitória do que o Corinthians. Acho que o Timão vai ter mais espaço. E como está dentro de casa, nesse equilíbrio todo vai pesar. 1-0, placar magrinho, 1-0 pro Corinthians. Ah, 1-0 é 10-0, entendeu? O que importa é a vitória essa altura da vida. Pra mim, o Santos tem jogadores mais decisivos nesse momento. Aê, pegou dois, mais uma raspinha ok? do Tati. Soteudo, A Marcos raspinha do Leonardo. Tati. Vai ganhar de 1 Tá a 0. justificado, 1-0. Raspinha do Tu quer Tati. falar mais alguma coisa? Não, eu tenho que fazer uma meditação antes de fazer programa, principalmente ao lado do Garrafa. Salazar também preparou. mexendo, Salazar preparou uma reportagem aí para falar sobre esse jogo de domingo que coloca frente a frente 2 adversários que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento. Pode rodar. Clubes que compartilham das mesmas cores. Protagonistas de histórias gloriosas, de relevância mundial, mas que neste domingo medirão forças apenas pela sobrevivência. O clássico que se aproxima vai marcar capítulo em uma rivalidade de 110 anos e que nunca esteve tão por baixo. Tanto o Timão quanto o Peixe agonizam mediante ao risco de rebaixamento, algo que nunca aconteceu com a equipe da Baixada Santista e que pode se repetir aos oriundos de Itaquera. O que faz a diferença é o time, é fazer bem feito aquilo que é a função de cada um. Tá? É isso que eu quero, tá bem? Mas com alma, tá? Com alma aqui dentro. O time jogando da maneira que está jogando, com a intensidade que está e competindo do jeito que está, a gente pode ter certeza que a gente vai ser duro com qualquer adversário. A 9 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o palco deste embate será a Neoquímica Arena, local de apenas 2 triunfos santistas em 18 confrontos até hoje. Corinthians! Bora falar agora sobre o meia que desapareceu no Corinthians. Calma, não é que ele foi embora, mas deixou de ser utilizado. Eu me refiro a Matheus Araújo, 21 anos de idade, começou a temporada em alta, com bons números. Chegou a ter uma oferta de 3,5 milhões de euros do Sporting de Portugal. O Corinthians, na oportunidade, recusou. Baita equívoco, se tivesse vendido, teria feito um bom negócio. Até porque o Matheus Araújo não consegue jogar. Foram só 2 partidas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo com o Mano Menezes. Nas 6 partidas em que o Mano esteve como técnico, ele não foi utilizado. Foi por banco somente no primeiro jogo, naquele confronto contra o São Paulo. Não atua desde 14 de setembro. Foram 35 minutos em campo contra o Fortaleza. Desde então se reveza entre ir ao banco ou nem ser utilizado, nem ser relacionado para as partidas. O staff do Matheus Araújo já procurou o Corinthians para demonstrar interesse em tirá-lo do clube para a próxima temporada. A alegação é de que, já que ele não vai ser utilizado, que o Corinthians facilite uma liberação. Detalhe importante, o Matheus Araújo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. Certamente, diante dessa péssima fase, o Corinthians não vai conseguir recuperar aquilo ou perto daqueles 3,5 milhões de euros que haviam sido sugeridos. Timão é dono de 70% dos direitos econômicos. Na atual temporada, Matheus Araújo soma 25 jogos com 2 gols e 1 assistência. Você gosta do Matheus? Acha que ele está sendo mal aproveitado ou de fato é um jogador abaixo das qualidades? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Hora de falar sobre uma reviravolta com o Everton Ribeiro, meio atacante do Flamengo, que na semana passada, de acordo com todos os setoristas do Fla, tinha tudo encaminhado para prorrogar seu contrato por mais uma temporada. O Everton foi peça importante nos últimos anos do Flamengo e vive uma condição meio esquisita. Ele não fazia parte dos planos dos dirigentes do Fla. Para 2024, a chegada do Tite mudou essa questão. O atleta voltou a ser utilizado. Vale a lembrança de que o Tite levou o Everton Ribeiro para a última Copa do Mundo no Catar em 2022. Até por isso, com o aval do Tite, Flamengo e Everton Ribeiro começaram a negociar a extensão do contrato e foi nesse momento que setoristas do Fla, na semana passada, cravaram a permanência do jogador por pelo menos mais um ano. A reviravolta se dá no fato de o Everton Ribeiro
com propostas de clubes rivais ao Flamengo exigir um tempo de contrato maior. Ele também se baseia no acordo que o Bruno Henrique acaba de conseguir, o BH conseguiu 3 anos de contrato, o Everton Ribeiro se entende no direito de cobrar pelo menos 2 anos de contrato. O Flamengo não pensa em oferecer 2 anos de contrato ao Everton Ribeiro e até por isso São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Fluminense, entre outros clubes que gostam do Everton Ribeiro, começam a especular a possibilidade de contratá-lo. Dá para incluir também o Corinthians nessa lista, o timão que revelou o Everton Ribeiro, tem uma relação fraternal com o atleta,